Olá pessoal, nós vamos ver hoje provas em espécie. Na aula passada a gente viu teoria geral da prova, hoje vamos ver o conteúdo das espécies de provas no âmbito civil. Primeiramente vamos ver sobre teoria depoimento pessoal. Depoimento pessoal é a primeira prova do processo civil e vai ter a finalidade de obter confissão da parte sobre fatos relevantes, pertinentes e controvertidos da causa. Lembrando que os objetos da prova são fatos, alegações de fatos que sejam relevantes, pertinentes e controvertidos. O artigo 385, ele vai dizer que cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-la de ofício. Então, o depoimento pessoal pode ser requerido pelas partes ou pode ser determinado de ofício pelo juiz. Se a parte pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e é advertida da pena de confesso, não comparecer, ou se ela comparecer, mas se recusar a depor, o juiz irá aplicar a pena de presunção relativa, a pena da revelia. Vocês lembram dessa presunção relativa? É a alegação de fato, será considerado como verdade pela outra parte. É vedado a quem ainda não depois assistir ao interrogatório da outra parte, por uma questão de não gerar um prejuízo dos depoimentos. Então, o depoimento pessoal, ele é um meio de prova que pode ser requerido pelas partes ou determinado de ofício pelo juiz. O depoimento pessoal é um meio de prova, diferentemente do interrogatório das partes, que não é meio de prova e tem por objetivo esclarecimento de fatos. Caso o juiz ele não esteja convencido de algum fato que é apresentado pela parte, não esteja entendendo alguma parte, por exemplo, da contestação, da réplica, o juiz irá determinar a intimação daquela parte para prestar um esclarecimento sobre um fato. Esse esclarecimento não é meio de prova, é apenas um interrogatório feito pelo juiz. Será determinado de ofício, não é por meio de requerimento, pode ocorrer em qualquer fase do processo, enquanto que o depoimento pessoal, como a gente viu, ele tem que ocorrer na audiência de instrução e julgamento. E, por fim, o interrogatório das partes, as perguntas são normalmente realizadas apenas pelo juiz, elaborada por ele e perguntada por ele. Confissão é outro meio de prova no processo civil. A confissão judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato, que é contrário ao seu interesse e favorável ao interesse do adversário. O autor e o réu podem confessar, tanto o autor quanto o réu pode emitir uma confissão e não necessariamente ela implica em uma sentença, porque a confissão ela não tem um valor superior aos demais meios de prova. Se eu confessar, não necessariamente o processo será extinto, eu terei confessado todos os fatos, eu posso confessar apenas um fato, e inclusive a minha confissão ela pode ser declarada nula se tiver sido comprovado que houve uma coação, eu fui coagido a apresentar uma confissão, ou então houve um erro de fato. Lembrando que a confissão ela é irrevogável. Depois que eu me confesso sobre algum fato, não posso voltar atrás. Mas tem a ressalva que a confissão ela pode ser anulada. Prova documental é outro meio de prova, lembrando da força probante dos documentos. Então, a gente viu que o processo civil ele é baseado na verdade formal, enquanto que o processo penal é baseado na verdade real. No caso da prova documental, um documento que for feito por um oficial público que seja incompetente, ou seja, que não tenha competência para elaborar um documento, ou sem a observância de uma formalidade legal, sendo subscrito pelas partes, ou seja, se as partes elas assinarem esse documento, ele vai ter a mesma eficácia probatória que um documento particular. Artigo 424, a cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao escrivão, intimadas as partes, proceder à conferência e certificar a conformidade entre a cópia e o original. O documento ele tem que ser verdadeiro. Caso um documento seja possivelmente falso, será arguida um incidente de falsidade documental por alguma das partes. Nesse caso, caso seja comprovada a falsidade documental por meio de uma verificação pericial, será cessada a fé do documento público ou particular que tenha sido falsificado. Lembrando que a falsidade ela consiste em uma falsidade de documento como não verdadeiro, criar um documento em sua inteiro
inteiro teor dele seja criado e o documento seja falso, ou alterar um documento que seja verdadeiro. Se alterar uma parte do documento, esse documento ele será considerado como falso. Então, eu posso alterar a verdade em todo ou em parte. A falsidade será resolvida como questão incidental, ou seja, não faz parte da questão principal, mas ela pode influenciar no pedido principal. Se, por exemplo, eu ajuizar uma ação para a homologação de um acordo que foi elaborado extrajudicialmente, e esse acordo ele for futuramente verificado que ele é falso, não existe aquele acordo, ele foi inventado. Nesse caso, o juiz ele deve proferir uma decisão de improcedência do pedido imediato, porque sendo documento falso, o meu pedido principal estará prejudicado. Mas a regra é que o incidente de falsidade documental ele serve para apenas alguma prova, algum documento que foi apresentado no processo, e esse será declarado falso e retirado dos autos do processo. A falsidade deve ser suscitada na contestação pelo réu, na réplica pelo autor, ou no prazo de 15 dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos. Em teoria geral da prova, no início desse slide, a gente viu na aula passada que sempre que é apresentada uma nova prova no processo, a outra parte tem um prazo de 15 dias para se manifestar daquela prova. Depois que foi alegada a falsidade e a parte alegou essa falsidade, a parte que apresentou o documento possivelmente falso tem um prazo de 15 dias novamente para que ela seja ouvida, para que ela tenha a possibilidade de ampla defesa. E depois será realizado o exame pericial. Lembrando que não se procederá ao exame pericial, de acordo com o parágrafo único do artigo 432, se a parte que apresentou o documento ela consentir em retirar o documento dos autos sem que seja penalizado por isso, penalizado civilmente, mas penal e administrativamente ela será penalizada, porque apresentar um documento falso tem penalidade administrativa, porque ela agiu com má fé, e tem penalidade também penal, porque é um crime de falsidade ideológica e documental. Prova testemunhal. A prova testemunhal é outro meio de prova no âmbito civil, lembrando que a testemunha ela tem um compromisso de dizer a verdade. Se uma testemunha ela apresentar um testemunho falso, é considerado crime. Então, obrigatoriamente, ela deve dizer a verdade. Ela presta um compromisso no início da audiência de instrução e julgamento, a fim de que ela apresente um depoimento, seja ouvida de modo válido, com a verdade dos fatos. Lembrando que não há esse compromisso de dizer a verdade, um compromisso que possa ser configurado crime para o depoimento pessoal. O depoimento pessoal, como é apresentado pelas partes, as partes, caso venham a mentir, é o caso depois ser nulificada alguma da sentença ou decisão no processo, mas não configuração de crime. Configuração de crime apenas para a prova testemunhal. A prova testemunhal é sempre admissível, se não dispor a lei de modo diverso, será admitida uma prova testemunhal e o juiz irá indeferir a oitiva de testemunhas sobre fatos que já tenham sido provados, ou seja, se ele já tiver sido convencido, não terá necessidade de produzir nenhuma prova testemunhal. Ou então um fato que somente seja comprovado, possivelmente por um documento ou por exame pericial. Se somente um documento ou um exame pericial puder provar um fato, não há necessidade do juiz ouvir uma testemunha. Então, quando não há necessidade de se ouvir testemunha, o juiz ele não irá deferir a oitiva. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, com exceção de 3. Pessoas incapazes, pessoas impedidas ou pessoas suspeitas. Lembrando que isso é a regra. Para o parágrafo 4º, o juiz ele pode admitir o depoimento dessas pessoas que não são capazes de testemunhar, mas somente será possível admitir esses depoimentos das testemunhas caso seja verificado que não tem outro meio de prova possível. Somente a prova testemunhal pode fundamentar alguma alegação. A testemunha não é obrigada a depor sobre fatos que lhe acarretem grave dano ou a alguma outra pessoa do seu convívio, ou ainda sobre fatos a cujo respeito por estado ou profissão deve aguardar sigilo. Se, por exemplo, a testemunha for um advogado, ele não pode
testemunhar sobre um fato que lhe foi confessado por um cliente seu, por exemplo. Ele não pode violar esse sigilo por uma questão de ética profissional que está prevista no Código de Ética e no Estatuto da OAB. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha que ele queira que seja ouvida em audiência. Então, ele irá informar o dia, a hora e o local da audiência à pessoa que ele queira que seja a testemunha a ser ouvida. Independentemente, nesse caso, vai ser desnecessária a intimação do juízo. Ele mesmo, a própria pessoa, a própria parte, irá intimar e informar a sua testemunha sobre o comparecimento. Ajuntada aos autos com antecedência de pelo menos 3 dias, da data da audiência. Observação: a inércia na realização da intimação importa na desistência da inquirição da testemunha. Se eu não comuniquei à minha testemunha do dia, da hora, do local da audiência e por isso ela não compareceu, então significa que eu desisti daquela audiência, daquela intimação da testemunha. A parte pode comprometer-se a levar a testemunha sem necessitar de uma intimação formal, mas ela deve informar em juízo que ela comunicou à parte, e caso a testemunha não comunicou à testemunha, e caso ela não compareça, significa que a parte desistiu da oitiva da testemunha. O juiz ele irá ouvir as testemunhas, primeiro a testemunha do autor e depois testemunhas do réu, em regra. Mas se as partes consentirem, concordarem, podem ser invertida essa ordem por uma necessidade processual, por exemplo. Prova pericial, a penúltima prova que a gente tem no processo civil. A prova pericial ela consiste em exame, vistoria ou avaliação por um perito, que é uma pessoa designada pelo juiz que tenha conhecimento científico ou técnico. O juiz ele irá indeferir, ou seja, ele não irá conceder a produção de prova pericial quando ficar verificado que a prova não depende de conhecimento especial de uma pessoa técnica, quando for desnecessário, em vista de outras provas produzidas, se o juiz já tiver prova suficiente no processo para se convencer, não é necessário que haja mais uma prova a ser produzida, e quando houver a verificação de que aquela perícia ela é impraticável, ela não pode ser realizada por um motivo ou outro. O juiz ainda pode substituir o laudo pericial por uma prova técnica simplificada, que é uma determinação do perito, uma informação do perito acerca de um laudo que é bem menos complexo, dependendo do caso. A prova técnica simplificada irá consistir apenas na inquirição do especialista, a resposta de um questionário, porque a complexidade da causa é muito menor e não necessita de um laudo de 5, 6 páginas para isso. O juiz irá nomear o perito especializado no objeto da perícia e irá fixar de imediato o prazo para a entrega do laudo. Então, o perito, depois que ele elabora, que ele faz uma perícia, ele vai apresentar em juízo um laudo pericial. Incumbe às partes dentro de 15 dias, depois de intimação do despacho da nomeação do perito. O juiz nomeia o perito, depois de nomeado o perito, ele vai apresentar essa nomeação em um despacho e as partes serão intimadas desse despacho, desse ato processual, para em 15 dias arguir o impedimento ou a suspensão do perito, se for o caso, indicar o assistente técnico, que é o seu perito, o perito das partes, um perito indicado por ela, e apresentar quesitos, apresentar algumas perguntas que deverão ser respondidas pelo perito no seu laudo, na sua prova simplificada. Os peritos podem ser declarados impedidos ou suspeitos, mas os assistentes técnicos não, porque são pessoas de confiança das partes. As partes poderão apresentar quesitos suplementares que serão respondidos pelo perito de forma prévia ou na audiência de instrução e julgamento que compõe a prova e que compõe a fase instrutória. Por fim, nós temos a inspeção judicial, que é o último meio de prova previsto em espécie no processo civil. O juiz de ofício, a requerimento da parte, ele pode, em qualquer fase do processo, realizar a inspeção judicial, que consiste em inspecionar pessoas ou coisas em um local específico. Por exemplo, o juiz na Justiça do Trabalho, ele vai inspecionar uma fábrica para verificar se um empregado ele está ou não tendo violado alguns direitos seus. Nesse caso, o juiz ele pode ser assistido por um ou mais peritos, então profissionais
especializados naquele conhecimento científico ou técnico podem acompanhar o juiz nessa inspeção para dar o suporte nesses conhecimentos que o juiz não obrigatoriamente deve ter, e as partes têm sempre o direito de assistir à inspeção judicial para prestar observações, esclarecimentos, a fim de inclusive verificar se não é o caso nulidade dessa prova, se não está sendo respeitada na sua forma correta. Ao final da inspeção judicial, o juiz irá lavrar um auto circunstanciado, que é um termo, uma declaração, onde o juiz vai informar o que houve, uma espécie de relatório informando o que houve na inspeção judicial, como ela se procedeu, em qual dia, em qual horário, e ao final o que foi constatado pelo juiz. Aí depois esse auto circunstanciado ele irá integrar o processo, será juntado ao processo. É isso, pessoal, nós terminamos aqui a nossa apresentação de provas em espécie. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenha alguma dúvida, podem falar comigo na próxima aula, ou então enviar algum e-mail. Próxima aula nós iremos estudar audiência de instrução e julgamento em sentença. Então foi isso por hoje, nosso assunto de provas em espécie. Espero que tenham gostado. Tchau a todos.